Chegando aqui para mais uma lição CPAD. Quero deixar aqui a paz para todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês rica e abundantemente. Que Deus te surpreenda aí nesse final de semana e que seja um final de semana cheio da presença de Deus. Nós estamos aqui na lição de número 8 da CPAD. Comprometidos com a palavra de Deus. Olha que tema relevante. Neste mundo onde as pessoas têm dado pouco tempo para a palavra de Deus, o tema é comprometidos com a palavra de Deus. Presta atenção, não é comprometido com filosofias humanas, não é comprometido com psicologias, não é comprometido com achismos, não é comprometido com dogmas, é comprometido com a palavra de Deus. Bem, nosso tema aí tem como base a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 ao 19 e 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. O nosso texto áureo é: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. A verdade prática diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Olha que importância que é a palavra de Deus para nós, e nós não podemos abrir mão dessa palavra para nos dar força espiritual. Vamos lá. Essa lição ela tem um objetivo geral, que é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Então isso aí vai ser um dos objetivos para você inculcar na mente dos seus alunos, tá bom? E os objetivos específicos: afirmar a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina e pontuar os cuidados quanto aos modismos. Bom, nós estamos aqui nessa lição de número 8. Pedir a você aí que você sempre tenha aí a sua devocional a Deus, de oração, de busca, para que o Espírito Santo possa lhe usar poderosamente diante da classe. Nunca dependa da sua capacidade, nunca dependa da sua intelectualidade, dependa do Espírito Santo para usar você nesse dia de aula na sua escola, no seu culto de ensino. Vamos lá. Comentário. A introdução diz: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. E vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. O que é ser um pentecostal clássico? Um pentecostal clássico é aquele pentecostal que acredita nas manifestações dos dons espirituais para o dia de hoje. É aquele pentecostal que é centrado na Bíblia, que não abre mão do estudo da Bíblia, seguindo as normas da hermenêutica, da exegese, da gramática, seguindo todo um contexto para que a interpretação não fuja
do real sentido do texto e desemboque numa heresia. Então o pentecostal clássico é esse pentecostal, o pentecostal que é dado à palavra, que não abre mão da palavra, que nenhuma manifestação, que ainda é que haja as coisas terríveis, mas que não esteja respaldado pela palavra, o pentecostal clássico rejeita. Agora, o neopentecostal é justamente aquele que traz novidades, e essas novidades não são bíblicas, são praticamente pragmáticas, e acaba iludindo o povo. O pentecostal é centrado. O pentecostal, ele acredita nessas manifestações todas, mas não abre mão do bom estudo da palavra de Deus. Glória a Deus pelo pentecostal clássico. A autoridade da Bíblia. Vamos lá, nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as escrituras. Bom, das 95 teses de Martinho Lutero, foi extraída as solas, né? E nós vamos falar aqui dessa sola, só as escrituras. Na verdade, nas 95 teses de Lutero não se encontra a expressão só a escritura, só a fé, só a Deus glória, só Jesus, só a graça. Não encontra essas solas. Essas solas foram interpretações, uns atribuem a Calvino, outros atribuem pós-Calvino, a teólogos do século 17 e 18, mas são interpretações das 95 teses de Lutero, tá bom? Se você pegar as 95 teses de Lutero, você não vai encontrar sola scriptura, não vai. Sola fides, não vai. Sola Deo Glória, não vai. Você não irá encontrar. Sola gratia, não irá encontrar esses termos. Então são interpretações só para pontuar isso aí, porque de repente pode ser uma pergunta de sala de aula. Então te pedir a você, inclusive, que você estude mais um pouquinho esse assunto, para que você possa, inclusive, ter um melhor entendimento do mesmo, tá bom? Sola Scriptura. Bom, a gente não pode abrir mão de que só a Escritura é suficiente para nós. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela coloca a Escritura em pé de igualdade com a tradição. Foi justamente o que o autor coloca aqui. Testemunho de Jeová, os Mormons, coloca os seus livros em pé de igualdade com a Bíblia. Só que para nós, cristãos, só a Escritura é suficiente. Tudo que não tiver na Escritura, esquece, deleta. Por mais mirabolante que seja a ideia, por mais encantadora que seja a ideia, por mais vislumbrante que seja a ideia, deleta. Esquece, só a Escritura. Ou só a Escritura. Só a Escritura. Só a palavra de Deus. Nossos fundamentos. Bom, os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que cessou as manifestações dos dons do Espírito Santo, como um movimento que se baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença do cano aberto. O que seria um cano aberto? Um cano aberto quer dizer que nós inserimos na Bíblia, no cânon, ideias nossas. Nós inserimos no cânon manifestações nossas, porque nós não acreditamos que o cânon está fechado. Então nós temos manifestações e nós atribuímos elas ao cânon, que já está fechado. Isso, na verdade, não existe. Nós não atribuímos nada, não inserimos nada para a Bíblia. Nós, na verdade, nós exportamos o conhecimento da Bíblia e não importamos para a Bíblia o nosso conhecimento. Na Bíblia não se
não se importa as coisas para ela, se exporta dela o ensino. E é isso que a gente faz. A gente exporta o ensino das Escrituras porque o cânon já está fechado. E nesse ensino é que nós baseamos a nossa fé e o nosso padrão de vida cristão. Na verdade, isso aqui é forçar a barra daquelas pessoas que são contra o movimento pentecostal genuíno, que acabou sendo muito difamado pelo movimento neopentecostal, por aqueles que acabaram brincando com as coisas que são tão sérias, que são as coisas de Deus, do seu Espírito Santo. Vamos nós aqui. Não somos deístas. Não somos deístas. O que o deísta crê? A doutrina que afirma que a existência de Deus, afirma a existência de Deus, mas que ele não está muito, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Ora, nós não somos deístas, nós somos teístas. Isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Cremos que Deus está tão perto de nós que nós acreditamos que Deus está dentro de nós, que Deus habita em nós. Então, nós não somos aquelas pessoas que acreditam, o deísta, que acredita que Deus está longe e não se preocupa com a criatura e abandonou a criatura humana. Não, nós acreditamos que Deus é o socorro bem presente, que Deus é o Emanuel, o Deus conosco, que Deus é o socorro na hora da angústia. Nós acreditamos nesse Deus que quando um justo precisa, corre para os seus braços e encontra abrigo em Deus. É nesse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós firmamos as raízes da nossa fé. O 2 diz zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã e desde muito cedo na história a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Bom, há uma frase de Charles Spurgeon que ele diz: não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina, é a Bíblia que determina o que a igreja ensina. Então, qualquer ensino que não estiver respaldo das Escrituras, não é o ensino da Bíblia. Mesmo que a gente pegue um texto, deturpe ele, use para o nosso bel prazer, dizendo que está na Bíblia, deixou de estar na Bíblia. Deixou de ser escritura sagrada. Foi o caso do Satanás em Gênesis. Olha, não foi assim que Deus disse. Todas as vezes que nós pegamos um texto e mudamos ele, nós estamos dizendo isso. Não foi assim que Deus disse. E aí nós damos a interpretação e ensinamos do modo que Deus disse, quando Deus não disse. E toda palavra de Deus invertida os valores, deixa de ser de Deus, mesmo que você use a Bíblia. Ou ela é humana, do homem, ou ela é do próprio Satanás usando esse homem. Mas toda palavra que ela é extraída na sua genuinidade, essa palavra é de Deus. Então presta atenção, todas as vezes que você pegou a palavra e deturpou para interpretar o seu bel prazer, você está dizendo nas entrelinhas: não foi assim que Deus disse. Cuidado com isso, que isso é perigoso. Vamos nós. O ensino ou instrução, né? É a palavra doutrina. Doutrina quer dizer ensino, instrução. A doutrina pode ser de Deus, dos homens e dos demônios. Então presta atenção. A doutrina pode ser de Deus, dos homens ou dos demônios. Então, adere à doutrina de Deus. Adere à doutrina de Deus. Cuidado com coisas que falam que é de Deus e que não é de Deus. Tá bom? Pegou as 3 fontes aí da doutrina? Conteúdo da fé. Bom, nós estamos falando aqui
de credos, né? Credos. Eu estou aqui com o credo da CPAD, ó, credo da Assembleia de Deus. Declaração de fé, perdão. Declaração de fé da CPAD. Não sei se você tem. Se você tiver, eu te aconselho até você levar para o seu aluno para ele conhecer. E é importante que você, como professor, como pastor das Assembleias de Deus, conheça a sua declaração de fé. Qual a diferença da declaração de fé para o credo? Quase nenhuma. A declaração de fé ela é mais base doutrinária. O credo seria uma síntese daquilo que a gente crê. Cremos em Deus Pai, cremos na Trindade, cremos em Jesus, o Salvador. Isso é a base do credo. Mas a declaração de fé vai nos dar toda a doutrina que a nossa denominação acredita. Então, se você tiver, leve, porque será até bom o seu aluno ver e de repente ele quer olhar, quer conhecer direitinho. Isso é importante. Tá ok? Vamos nós aqui. A nossa confissão de fé. É o assunto que nós estamos abordando. Credo e confissão de fé. Então, o credo é uma síntese e a confissão de fé é mais abrangente. Tem aqui o índice. Posso ler aqui para vocês, por exemplo, a declaração de fé sobre as Escrituras. Sobre os atributos naturais de Deus, sobre os atributos morais, sobre os atributos de poder, isso é só um índice. Sobre o nome de Deus, sobre outros nomes de Deus, sobre as obras de Deus, isso é sobre Deus. Sobre as Sagradas Escrituras, a estrutura da Sagrada Escritura, a classificação da Sagrada Escritura, o propósito da Sagrada Escritura, o poder da Palavra de Deus, os livros apócrifos e os pseudoepígrafos e a mensagem. Essa é a declaração de fé, ok? Cuidado quanto aos modismos. Isso aqui dá pano pra manga, hein? Olha. Você pode até perguntar aos seus alunos. Você pode perguntar aos seus alunos a respeito do modismo. Se eles conhecem alguns modismos. Se eles têm algum modismo para citar como exemplo. Isso é bom você ter essa interação com o aluno, porque você coloca o aluno em sala de aula. Ou, perdão, você coloca o aluno na aula. Porque às vezes ele está na sala e não está na aula. Então é importante você atentar para você trazê-lo para a aula, o conteúdo que está sendo ministrado. Então vamos lá, o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinamentos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Modismos. Essa palavra vem de ideia que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. E aí ele vai citar alguns exemplos aqui, ó. O modismo vai ter sempre o caráter do que é efêmero, do que é passageiro, que para nada aproveita. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro? Gente, quando eu vim para o Evangelho, o dente de ouro era uma epidemia. Isso acontecia e as pessoas, dente de ouro aqui, dente de ouro ali, vai vir um pregador não sei aonde que traz dente de ouro. Isso era uma pandemia, já passou. Já passou. A unção do Caicai. Olha, você que é professor, eu vou te dar uma fonte para você pesquisar. Isso aconteceu muito na década de 90 para o início da década de 2000. Eu estou aqui com um jornal da própria CPAD de 2007, setembro de 2007, que falam da bênção de Toronto é farsa. Diz o ex-pastor do movimento. Olha, você vai pesquisar aí a igreja do aeroporto de Toronto e você vai ter informações boas sobre isso.
aqui, ó, jornal, não sei se dá para você ver. Eu guardei isso aqui como uma fonte, porque é muito importante para quem ensina. Esse pastor, ele abraçou essa ideologia da bênção, entre aspas, do Caicai. Ele, inclusive, ele diz que ele abraçou a teoria do Benihim, que, na verdade, quem trouxe esse movimento na década de 90 para o Brasil foi o Benihim, para o Rio Centro. E ele diz que ele tinha na igreja dele a unção do riso, fazia-se gargalhar o culto inteiro, havia ainda a unção do leão, onde as pessoas saíam engatinhando pelo chão imitando o leão, dizendo-se possuídas pelo leão da tribo de Judá, e profetizando, eu sou o leão de Judá. Uau! Pesquisa aí a igreja do Toronto. Por quê? Nós passamos por esses modismos aí, como o sopro santo, né? O sopro que derruba, o cair no poder, o anjo que vinha na igreja e metia a espada, apesar que isso ainda tem. Hoje, o modismo que nós estamos vivendo em alta é o leão representando Deus. Ora, em lugar nenhum na Bíblia Deus deixou que uma personalidade fosse dada para sua presença, a não ser a arca, que era símbolo da presença de Deus. Hoje nós estamos vendo a igreja pregando o leão como símbolo de Deus. Quando, se a gente pegar Apocalipse, por exemplo, Apocalipse fala muito mais vezes no Cordeiro de Deus do que no leão. Só que o leão é triunfalismo. O leão dá uma ideia de triunfalismo, o Cordeiro dá uma ideia de humildade. O leão dá uma ideia de poderio, o Cordeiro dá uma ideia de fraqueza. Olha a diferença. O Cordeiro, o leão dá uma ideia de rei. A ovelha dá uma ideia, o Cordeiro dá uma ideia de humildade. A bola da vez hoje é o leão. E tudo hoje tem que ter um leão. E há um versículo e um leão no fundo. Por quê? É um novo modismo. Que daqui a pouco passa também. O pior de tudo é que as pessoas aderem e abraçam essa ideia como uma verdade absoluta. Na insígnia da tribo de Judá, era um leão a imagem. Na bandeira da tribo de Judá. Daí, Apocalipse 5, usar o leão como da tribo de Judá. Mas quem abre o livro, eu quero ler isso aqui então, vamos ler para a gente entender melhor o texto. Contra fatos não há argumento, né? Vamos achar aqui Apocalipse 5. Apocalipse 5 diz assim: Todavia um ancião me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha só, diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Por que nós não estamos representando Jesus como uma raiz? Porque a raiz é insignificante. Mas o mesmo texto que fala o leão de Judá, usa a raiz de Davi para exemplificar Jesus. Você vê como é que a gente desentona as coisas para o nosso bel prazer. E aí ele vai seguir o texto. E então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro que, tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem veio? O Cordeiro. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante de quem? Do Cordeiro. Tendo acabado um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo canto, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus, e que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, constitui os reinos, sacerdotes,
proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. A quem deveria ser representado? Se não fosse a ideia triunfalista, o Cordeiro. É ele que pega o livro, é ele que abre o livro, é ele que é morto, é ele que ressurge. O próprio texto diz isso. Mas não dá triunfalismo. Um modismo totalmente contrária às ideias bíblicas, porque a motivação ela é errada. Então vamos aqui como obreiro que não tem de que se envergonhar. Olha só, eu tenho um vídeo sobre esse texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu vou botar o link aí para você acessar a interpretação dele aí dentro de uma exegese, tá bom? No sentido literal se refere ao trabalhador do campo, né? Trabalhador é trabalhador, obreiro é obreiro. Não existe um cargo eclesiástico para obreiro. Eu vou te consagrar ao obreiro. Como a gente vê, não existe isso na Bíblia. Isso é uma nomenclatura humana, isso é humano, não é bíblico. Não existe, eu tenho chamado para obreiro. Não, chamado para obreiro todo mundo tem. Chamado para trabalhar, todos nós temos. Agora, cargo, dom ministerial de obreiro como cargo eclesiástico, isso é humano. Isso não é divino. Agora, obreiro, todo mundo é. Do pastor ao menor membro, se assim a gente puder falar, sem desrespeitar ninguém. Todo mundo é obreiro. Todo mundo se nivela no obreiro no mesmo nível. Não existe diferença nisso aí. E lá nós vamos encontrar o texto direitinho. Eu vou botar o link no vídeo para você poder acompanhar. Tá bom? E que maneja bem a palavra da verdade. Tá lá também no vídeo para você dar uma olhadinha lá e visualizar. Então lembre, como bom obreiro, você tem o papel de manejar bem a palavra. Você não tem o papel de ferir, de machucar, de magoar. Você tem o papel de curar. Você tem o papel de restaurar. Você tem o papel de transformar. É esse o papel que Deus te deu. Amém? Professor, vai nessa manhã cheio de Deus para ensinar essa aula. Porque cheio de Deus, você fará a diferença desse domingo. Ou no dia que você for lecionar. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, dá o seu like aí, o seu amei, o seu comentário, nem que seja a sua crítica, para nós melhorarmos o nosso canal, o nosso vídeo. Não se esqueça de você se inscrever, acione o sininho e você receberá os novos vídeos que subirão aí para o canal, ok? Ore a Deus, busque a Deus e não se esqueça. Leia a Bíblia. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Eu tô indo embora.